Meus amigos, continuando essa série de pronunciamentos, aos quais eu vou dedicar 3 deles à análise da conjuntura do Esporte Clube Bahia. Antes de mais nada, eu quero aqui registrar o falecimento do nosso ex-presidente Fernando Schmidt, homem de bem, grande tricolor. Aqui a minha solidariedade à família. Quero registrar também o passamento do grande ator Flávio Migliaccio, que durante muitos anos embalou as tardes dos sábados, dos domingos no cinema, um grande ator. E do grande poeta, escritor, médico, psiquiatra, legendário compositor brasileiro Aldir Blanc. Feito esses registros, eu quero, na verdade, me pronunciar acerca de um personagem importantíssimo, fundamental da história do Bahia, que está vivo aí, e que, conversando essa semana com meu amigo, meu fraternal amigo Pedro Godinho, um rubro-negro inteligente, hábil, um homem gentil, generoso, ele me disse que tem falado com esse personagem a que vou me referir, e que esse pessoal que hoje governa o Bahia, o Carlos Ratz, o Sidônio Palmeira e o Belitani, fazem questão de apagar da história do clube. Sidônio lá atrás era do MR8, era stalinista. Talvez isso justifique essa propensão dele de apagar as figuras de proa que o antecederam no poder. Era assim que Stalin procedia. Mas eu me refiro, torcida tricolor, ao grande Paulo Virgílio Maracajá Pereira, um extraordinário prócer que alavancou o Esporte Clube Bahia juntamente com Osório, por quem foi descoberto, numa história que eu vou contar aqui. Paulo Maracajá, durante 40 anos, dedicou a sua vida, a sua saúde, em sacrifício até da sua operosidade e da convivência com sua família, ao grande Esporte Clube Bahia. Somente como presidente ele conquistou 19 títulos. Quer dizer, 19 títulos, entre os quais o título de campeão brasileiro pela segunda vez em 1988. Eu me lembro, torcedor tricolor, que uma certa ocasião eu fui ao Vasco da Gama tratar de um assunto administrativo pelo Esporte Clube Bahia, numa quinta-feira, com o então presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada. E as tratativas finais dar-se-iam num sábado pela manhã, porque carecia da assinatura de Eurico Miranda, que então era o diretor de futebol. Eu cheguei um pouco antes do horário combinado, marcado para 10 horas. Eu cheguei 9h30, pouco mais ou menos. E eles, o Eurico estava, mas o presidente Calçada não tinha chegado ainda. Então o Eurico me convidou para conhecer a sala de troféu do Vasco da Gama. Quando eu entrei na sala de troféu do Vasco, eu fiquei todo arrepiado e tive vontade de chorar. Porque eu comparei a grandeza daquele clube milionário do Sul e comecei a dar um valor extraordinário aos 2 títulos brasileiros, os incríveis títulos brasileiros que nós obtivemos. Porque a desproporção entre o Bahia e o Vasco é imensa em termos de riqueza, de poderio, de mídia. Não obstante, nós conseguimos esses 2 títulos, um graças a Osório e o outro mercê da genialidade de Maracajá.
Uma certa ocasião, lá na residência do Rio Vermelho, naquelas conversas que nós mantínhamos amistosas, eu perguntei ao Osório: Osório, como foi que você conheceu Maracajá? E ele me disse: eu conheci porque antigamente os campeonatos eram regionais. O mundo não era tão grande, o mundo era pequeno, como diz a música do grande tricolor Gilberto Gil, Parabola e Camará. Então o campeonato baiano era quase um campeonato brasileiro. E o Bahia ia jogar em Jequié, Maracajá, presente. Ele olhava, Osório lá, olhava e via o casal Maracajá e Soninha. O Bahia ia jogar em Conquista, uma quarta de noite, Maracajá presente. O Bahia ia jogar em Feira de Santana, enfim. Um dia Osório chamou ele e disse assim: rapaz, você é maluco? Você larga as suas coisas para você vir? Ele disse: não, eu quero participar. Osório aí colocou no bingo do Bahia, com Maria, muitos se lembram da grande Maria, que era responsável lá pelo nosso bingo, uma das grandes sacadas de Osório. E ele foi galgando, durante 18 anos foi diretor de futebol e por mais 22 foi presidente do clube. Na história, o Esporte Clube Bahia tem 48 títulos baianos, título de campeão baiano, dos quais Osório e Maracajá juntos são responsáveis por 30 torcedores. 30 títulos. Esse pessoal que aí está nem seria torcedor do Bahia se não fosse por causa de Osório e de Maracajá. Dirigente genial. Eu me lembro que em 88 nós só fomos campeões brasileiros graças a um lance insólito que está nos anais do futebol. Jogávamos aqui contra o América do Rio e um dado momento lá fizemos um gol, a bola ficou duvidosa, na linha foi gol, não foi gol. Um jogo que o América nos vencia por 2-1. Maracajá desceu, entrou em campo, ficou no meio do gramado, exigindo que o árbitro marcasse o gol, a pressão da torcida, muitos torcedores se lembram, e afinal o árbitro confirmou o gol, um resultado decisivo, porque aquele empate fez com que nós passássemos de fase e chegássemos ao nosso segundo título extraordinário e inacreditável de campeão brasileiro. Eu, portanto, não concordo com essa exclusão cabotina, vingativa, medíocre que Carlos Ratz e Sidônio, juntamente com o presidente atual, fazem com a memorialística do clube, mormente em relação a esses homens que foram decisivos na nossa formação. Paulo Maracajá é uma legenda para a torcida. Paulo Maracajá criou e conviveu com Lourinho, uma outra referência do clube, um tricolor decisivo no chamamento da torcida, no empurrar a torcida, no tempo que o Bahia contratava grandes jogadores, a exemplo de Douglas, de Eliseu Godoy, de Cláudio Aldão, no tempo em que o Bahia fazia grandes investimentos e os dirigentes não se escondiam atrás de um pretenso equilíbrio fiscal para justificar a mediocridade da equipe em campo, mediocridade demonstrada muitas vezes nesses últimos tempos, em que fomos eliminados em casa por Sampaio Corrêa, num título de brasileiro, 2 vezes pelo Sampaio Corrêa, uma vez na Copa do Nordeste e a outra vez disputando um título aqui dentro. É inacreditável que isso não tenha tido repercussão, assim como é inacreditável, são inacreditáveis as fragorosas derrotas por River do Piauí, por Nacional do Paraguai e por aí vai, com esses dirigentes que não têm coragem de fazer as contratações que a torcida carece e que paga. Me lembro que Osório, quando trouxe Douglas por R$500 milhão de reais na época, que equivalia a pouco mais ou menos 5 milhões de cruzeiros,
O jornalista perguntou a ele: Osório, você não está preocupado como é que você vai pagar esse jogador? Ele disse: não, o Santos é quem deveria estar preocupado como é que vai receber. Mas eu quero dizer a você o seguinte, ao jornalista, eu quero dizer a você o seguinte: o Bahia compra e a torcida paga. Eram bons tempos aquele em que repito, em que os dirigentes não se escondiam atrás de arrojo fiscal para justificar a incompetência. Forte abraço, esse era meu recado de hoje.